Olá, tudo bem? Imagine que você está caminhando em uma praia e vê uma frase escrita na areia: "No princípio criou Deus os céus e a terra". Aí se aproxima um surfista brincalhão e diz o seguinte: essas palavras apareceram aí na areia. Você aceitaria essa explicação? E se ele dissesse que as ondas foram batendo contra a areia, o vento foi soprando sobre os grãos e organizando isso ao longo do tempo, daquela forma que você viu? Você ainda não acreditaria? E se ele por fim dissesse que isso aconteceu durante milhões de anos, isso ajudaria? É claro que a gente não consegue aceitar essa história, uma história como essa, e sabe por quê? Porque intuitivamente sabemos que informação depende de uma fonte informante. Informação não surge do nada. E se uma frase escrita na areia nos leva a essa conclusão, o que dizer a tremenda quantidade de informação contida no código da vida, o DNA? O núcleo de uma ameba, por exemplo, tem tanta informação que daria para encher uma enciclopédia. E se fosse impresso como listas telefônicas, o genoma humano formaria uma pilha de volumes de cerca de 170 metros de altura. Esqueça a frase na areia, pois agora a coisa ficou bem mais complicada. A complexidade da vida aponta para um projeto que, por sua vez, aponta para o projetista. É exatamente isso que Paulo escreveu em Romanos capítulo 1, 19 e 20. Deus é o criador da vida, e ninguém melhor do que Ele para nos dizer como o nosso corpo funciona da maneira mais adequada. A boa notícia é que Ele nos deixou um verdadeiro manual de instruções na Bíblia Sagrada. Curiosamente, as 8 principais dicas do fabricante, que alguns chamam de remédios naturais, estão delineadas desde o começo do primeiro livro da Bíblia, o Gênesis. Se fossem seguidas, elas poderiam realmente trazer mais saúde física, mental e espiritual às pessoas. A primeira dica está lá em Gênesis capítulo 1, verso 2. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O corpo humano é formado por 70% de água. Portanto, fica claro que repor constantemente a água que perdemos é uma atitude que representa saúde e longevidade. A água limpa o organismo e elimina as impurezas do sangue. Não tomar água frequentemente deixa o corpo vulnerável a inflamações e infecções, principalmente dos rins e vias urinárias. Em média, recomendam-se 8 copos por dia entre as refeições, evitando-se líquido com a comida. Disse Deus: haja luz, e houve luz, Gênesis capítulo 1, verso 3. Os raios solares exercem múltiplos efeitos sobre o corpo humano. Eles ajudam a combater bactérias e outros micro-organismos. A ação antisséptica é produzida pelos raios ultravioleta. Se a dose de radiação solar que a pele recebe for conveniente, todos os processos vitais serão estimulados pela luz visível, assim como pelos raios infravermelhos e ultravioleta, que não podem ser vistos. A luz solar ajuda a sintetizar a vitamina D nas células da pele. Essa vitamina favorece a assimilação do cálcio ingerido com os alimentos, contribuindo decisivamente na formação e bom estado dos ossos. Então Deus fez o firmamento, ou atmosfera. Ao firmamento, Deus chamou céu. Gênesis 1, versos 7 e 8. Quando respiramos com regularidade, calma e profundamente, além de irrigar o cérebro, o ar chega a todas as partes dos pulmões, fazendo com que o sangue também circule adequadamente por elas. Há também um aumento da resistência local a infecções das vias respiratórias, laringe, traqueia e brônquios. As mucosidades retidas nas vias respiratórias se mobilizam e saem mediante a expectoração ou tosse. Aumenta a resistência às infecções, melhora o rendimento intelectual e reduz a irritabilidade. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Gênesis 1, verso 29. A melhor forma de ingerir os alimentos é em seu estado mais natural possível. O ideal é que no mínimo 50% da refeição seja de alimentos crus. Prefira alimentos integrais, altamente nutritivos e ricos em fibras, capazes de reduzir a exposição a agentes cancerígenos devido à sua capacidade de regular o funcionamento intestinal. Alimentos muito processados, gorduras animais e gorduras trans, açúcar, sal e cereais refinados trazem muitos prejuízos à saúde, gerando obesidade, câncer, diabetes e diminuição da resistência imunológica. Embutidos e refrigerantes fazem parte de uma longa lista de produtos que comprovadamente fazem mal ao organismo. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Gênesis 2, verso 15. O exercício físico libera uma cascata de neuroquímicos e fatores de crescimento que podem reverter o processo de desgaste das conexões entre os neurônios, ajudando a sustentar a infraestrutura cerebral.
Isso contribui até mesmo para a capacidade de aprendizado. Exercícios físicos liberam endorfinas e levam a uma sensação de bem-estar, mantêm o humor sob controle. Em longo prazo, reduzem a frequência cardíaca de repouso, aliviando assim o coração. Facilitam a ação da insulina e a circulação periférica, tratando o diabetes tipo 2. Melhoram a autoimagem, reduzem a taxa de triglicerídeos, favorecem o bom sono. De fato, a lista de benefícios é muito mais extensa. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Gênesis 2, 2 e 3. Não sacrifique suas preciosas horas de sono em atividades que o deixarão mais tenso ainda. Reserve o 7º dia da semana como especial para repouso físico, mental e espiritual. Aproveite suas férias para ficar com os filhos. Esse período deve ser sagrado para a família. A vida passa, os filhos crescem, nós envelhecemos e morremos, mas o trabalho permanece. Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2, 16 e 17. A resistência à compulsão começa com o exercício do domínio próprio, o que pode ser definido em uma palavra: temperança, que significa a abstinência de tudo o que é prejudicial e o uso equilibrado de tudo o que é bom. Além de ser uma atitude positiva para o futuro e fonte de saúde mental, a esperança é uma qualidade intimamente relacionada com a fé religiosa. A maioria das religiões está fundamentada na esperança, ou conta com um forte componente dela. Para o crente, a esperança é um dom de Deus que relaciona o passado com o presente e o futuro, até oferecer um final feliz e definitivo. A esperança cristã tem como ponto culminante a volta de Jesus. E anima a pessoa que crê, pois ela sabe que um dia ressuscitará para a salvação eterna. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 e 16. O primeiro passo para ter esperança, para ter essa esperança no coração, consiste em depositar nossa confiança em Deus. O general Naamã aprendeu isso de um modo peculiar. A história dele está relatada em 2 Reis 5, de 1 a 3, 9, 10 e verso 14. Quando foi buscar cura em Israel com o profeta de Deus, o general recebeu a instrução de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Só isso. Se não tivesse obedecido, teria voltado para casa com a doença que o consumia. Ainda que as ordens de Deus nos pareçam estranhas, confiemos. Esse é o melhor caminho. Vamos orar? Santo Deus, bondoso Pai, nosso Criador, nós somos gratos a Ti porque nos deixaste em Tua palavra dicas preciosas que nos ajudam a ter mais saúde física, mental e espiritual. Dá-nos forças e ajuda-nos a colocar em prática em nossa vida todos esses remédios naturais, essas dicas do fabricante. Nós pedimos isso e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.